a dor é o que estamos vendo. Time mal preparado, muitas contusões e eu errei. Eu pensei que o Flamengo fosse andar com o Tite, eu também, mantendo o treinador, e não andou. Eu também. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades e como a imprensa vem repercutindo a demissão do técnico Tite do Flamengo. Muitas informações aí direto lá do Rio de Janeiro, com bastidores, explicando um pouco ali sobre o técnico Felipe Luiz, que já assumiu o cargo. Inclusive tem até foto que eu tava acompanhando aqui. Ele já chegou no Ninho do Urubu para treinar os titulares ali, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem acompanhar. Ó, aqui o Felipe Luiz chegando. Encontrando ali os jogadores, a comissão, aparecendo lá no CT do Flamengo. Tem o encontro dele com o Gabigol. E assim, o Felipe Luiz vai iniciando aí um novo treinamento no Flamengo, uma nova maneira de conduzir aí os jogadores. Ele que é um jogador muito querido por todos, um ex-jogador muito querido por todos, e agora, como técnico, tem um futuro muito promissor e assumiu ali o posto de novo treinador do Mengão. Vamos acompanhar o que a imprensa falou, como eles analisaram, criticaram o Tite, não criticaram? É isso que vamos ver. A partir de agora, o link do programa aqui G4 do Band Esportes estará na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos ver tudo que a imprensa falou e também tem informações direto do Rio de Janeiro. Essa cronologia dos fatos, meu caro Paulo Massini. O aviso pra ele não sabemos ainda, né? Se foi ontem, se só foi hoje, não sabemos ainda. Ou se nem foi avisado. Na coletiva ele estava praticamente demitido. Não, e ele chega a falar em... Não, a diretoria todo dia me dá respaldo, falou na coletiva. Verdade. Mas ele estava com um semblante de... Não vai dar. Coisa. Mas sim, falou, a diretoria me dá respaldo e tudo mais e tal. Mais um, são 10 técnicos na era Landim. Mais um que cai fora do Flamengo. Como o Arnaldo falou, o Flamengo é o clube de papel. Ganha mais, tem mais torcida, ganha mais dinheiro que todo mundo, mas dentro de campo é isso aí. Ontem foi vaiado o Tite do começo ao fim do jogo. Cara, é até meio difícil, né? Mas é importante desculpa eu te interromper logo de cara, é porque o Thiago Carvalho, ele tá lá. Opa. No Rio de Janeiro, para dar as informações últimas aqui sobre a queda do Tite. Boa tarde, meu caro Thiago Carvalho. Tite não é mais o técnico do Flamengo, notícia desta manhã. E o Felipe Luiz assume já para quarta-feira. Já treina o time hoje? Boa tarde. Exatamente. Felipe Luiz já treina o time hoje. Boa tarde, pessoal. Desculpa até estar interrompendo a resenha, entrando assim no meio dela. Prazer estar aqui com vocês. Bom, o Flamengo começou o dia quente, né? 7h30 da manhã, nas redes sociais do clube. Então, o Flamengo anuncia de forma oficial o desligamento do Tite. Até respondendo aí uma das questões de vocês, o Tite foi comunicado do desligamento pouco antes do anúncio oficial, ou seja, na manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã. Pouco tempo depois, então, o Tite foi informado. Pouco tempo depois, o Flamengo foi às redes sociais e anunciou de forma oficial, então, às 7h30, de que o Tite não era mais o comandante do Flamengo, que agora, então, o Felipe Luiz passa a ser o treinador de forma interina. Felipe Luiz já treina o Flamengo hoje na parte da tarde, lá no Ninho do Urubu, e quarta-feira estreia diante do Corinthians. Vou fazer primeiro aqui uma ordem cronológica para a gente entender um pouco desses fatos. Bom, depois da eliminação contra o Peñarol lá no Uruguai, o clima já era tenso para o Tite. Ontem, o Flamengo teve o menor público como mandante na temporada, o Flamengo que tem o maior público entre os times brasileiros. Ontem, cerca de 27.700 pessoas foram ao Maracanã, para ser mais exato. Essas 27.700 pessoas representam o menor público do Flamengo como mandante em 2024. E a intenção delas era óbvia. Era vaiar o Tite. Antes mesmo da partida começar, o Tite já tinha sido vaiado pelo torcedor, quando o nome dele foi anunciado no telão ali com a escalação do Flamengo, durante os 90 minutos. Mais vaias, mais protestos também. A verdade é que o Flamengo não jogou bem novamente, girou a bola, teve 70% de posse, mas não conseguiu transformar isso em chances claras de gol. O gol do Flamengo, o gol da vitória do Gerson, já sai aos 44 minutos. O torcedor vibra no primeiro momento, mas assim que o árbitro apita ali o término da partida, o Tite volta a ser hostilizado. Ele pouco fica no gramado, cumprimenta o Lúcio, já segue para o vestiário. E esse momento do Tite com os jogadores no vestiário costuma levar cerca de 45 minutos, 1 hora. Ontem foi muito diferente no Maracanã. Os jornalistas ali na sala de imprensa esperavam o Tite e 20 minutos depois ele já estava pronto para a coletiva de imprensa, algo que costuma levar ali cerca de 1 hora. O Tite parecia convicto ainda na coletiva de imprensa, se disse confiante em ser mantido no cargo,
pediu tempo para trabalhar até o final da temporada e que depois pudessem avaliar o trabalho dele. Ele disse que concordava que a eliminação na Libertadores era a maior frustração na temporada, que era o principal torneio para o Flamengo, mas que ele olhava para frente já pensando na Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Corinthians. Mas o Tite não teve tempo para ter esse trabalho reavaliado pelo torcedor. Foram então 70 jogos no comando do Flamengo, 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas e 65% de aproveitamento, um aproveitamento até considerado alto, mas é claro, custou caro depois da eliminação na Libertadores. O Tite fez então um bom início de trabalho, ano passado chegou pegando o time já no final do Campeonato Brasileiro, ainda conseguiu dar uma esperança para o torcedor, chegou a brigar ali, flertar ali com o título brasileiro durante algum tempo, depois fez um bom Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca, sofreu apenas um gol, a melhor zaga da história do Campeonato Carioca, e o título também da competição. De lá para cá, oscilou com os desfalques do Flamengo e de agosto para cá, aí sim o trabalho começa a ter um declínio e hoje de manhã, então, confirmada a saída do Tite. Um dos motivos para essa saída do Tite nesse momento é a baixa multa do Tite. O Flamengo vai pagar 50% dos vencimentos que ainda restam, mas o Tite só tinha contrato até dezembro, portanto vai receber cerca de 3 milhões de reais, o que para os cofres do Flamengo é uma multa considerada baixa, e o Felipe Luiz assume a equipe. Vale lembrar que o Felipe Luiz já trabalha como técnico no Flamengo desde o início do ano, estava no Sub-17, quando ele venceu a Copa Rio, e em junho passou para o Sub-20 e venceu o título mundial de clubes, o primeiro da história do Flamengo na categoria Sub-20, e agora tem a missão de comandar a equipe, então, no time profissional, pessoal. Thiago Carvalho, muito obrigado pelas informações aí sobre a queda do Tite e os próximos passos do Flamengo. Bom trabalho para você aí, imagino que vai ter muito trabalho. Um abraço. Muito bem, tá aí o Thiago Carvalho, então, dando as informações todas. Valeu, pessoal, sobre... o dia vai ser longo. O dia vai ser longo. Dando as informações todas sobre a queda do Tite, como eu falei, o Márcio César Pereira também informou que a decisão foi tomada ontem. O Felipe Luiz foi contactado, topou hoje pela manhã, como informou o Thiago Carvalho. Deve ser o quê? Se ele foi anunciado oficialmente às 8, 7h30, a queda do Tite, às 6h30 alguém ligou. Professor, você está fora. Lembrando que o Rogério Ceni foi demitido na madrugada, lembra daquela vez? Mais um técnico do Flamengo. O Flamengo, essa potência, maior torcida do Brasil, faz jornalistas esportivos como eu falarem em espanholização, em domínio, em não sei o quê, e aí eu quebro a cara, porque o Flamengo, apesar da grana, apesar de tudo, da torcida, não sei o quê, é esse time aí, é o clube de papel. Gente, assim, tem que explicar Landim, a dupla Landim-Marcos Braz, né? O Marcos Braz, ele não cai, cara, ele morde virilha, ele cai pra morder virilha, mas ele não cai, ele é incaível. Como diria Vicente Mateus, que uma vez disse que jamais emprestaria o Sócrates, não venderia, não... É imprestável. O Sócrates vendável e imprestável. Vendável e imprestável. Bom, a gente pode olhar, depende da régua que você quer pegar. Eu vou pegar a régua desse ano, de outubro para cá, né? Eu imaginei que, tendo, na época, na minha avaliação, o melhor técnico em atividade no Brasil, que era o Tite, a comissão técnica dele, com Maceredian e tal, que o Flamengo tivesse um ano muito melhor do que teve o ano passado. Agora, se você olhar para o histórico, o Flamengo já teve treinador com todos os perfis, todos. Promissor brasileiro, experiente brasileiro, foi campeão, hein? Com o Ceni, foi campeão com o Dorival. Depois ele teve o Maluco Beleza, o Sampaoli, que o assessor deu um soco na cara do jogador. Depois ele teve o assessor do Guardiola, ele teve Paulo Souza, ele teve Português, ele teve, todos os perfis, técnico mais moderno, técnico mais conservador, e nenhum serve. Essa é o primeiro ponto. Técnico demitido depois de título, quer dizer, não se faz avaliação do trabalho, não corrige o rumo, manda, troca o treinador, porque se tem no Flamengo a certeza que este bilhão que entra anualmente vai fazer a diferença sempre. Faz a diferença e fez em alguns momentos de forma aleatória. Deu certo. Quando você vai para uma janela, contrata um monte de jogador, achando que futebol é transparência, vai quebrar a cara. Quebra a cara. O Arrascaeta se arrasta desde 2021.
O Arrascaeta não estava em forma na final da Libertadores de 2021. Nós estamos em 2024. Ontem foi constrangedor. Ele entrou no jogo. Não sei se vocês repararam uma bola que o Flamengo perde. E ele simplesmente... Ele só falta ficar parado. Porque ele voltou do mesmo jeito que o Massa anda. Naquele jeitinho. Então, aí começa o ano. Pré-temporada. Globetrotters, vamos espalhar a marca Flamengo pelo mundo, né? Vamos espalhar a marca Flamengo pelo Brasil, viaja, volta, vem a Copa América, o time joga melhor sem os convocados, os caras se machucam, contusão muscular, trauma, Pedro, Cebolinha, cara, contusão, esse tipo de contusão não dá para prever, vem, contrata, gastou 18 milhões de euros para contratar o Alcarazca. 18 milhões de euros. É absurdo. É um dinheiro inacreditável. E ele não joga. Então, tem tudo que está no Flamengo, que perdeu os pés do chão desde que começou a retomada. Isso tem tudo a ver com o nariz empinado do Landim, com o comportamento do Marcos Braz, com essa falta de humildade de entender o que é o Flamengo. Isso aí que a gente está vendo não é o Flamengo, cara. Não é o Flamengo, sabe? Dentro ainda desse ponto de vista, você olha para um vácuo, uma viuvez de Jorge Jesus, que fez uma coisa que talvez se ele tivesse continuado, nem ele conseguiria recriar e continuar naquela pegada. Num momento em que o Flamengo se reestrutura e tranca o CT, quer dizer, não entra ninguém aqui, isso dá uma pista de que o trabalho lá dentro é muito ruim. Então, o Flamengo definhou fisicamente, o Flamengo não aguentou um calendário que o Flamengo já sabia que ia ser, como ele ia ser. O Flamengo tem uma resposta sábado do seu torcedor, que a dirigente não costuma aguentar isso, né? Aí o torcedor pega no pé do treinador e a gente tem que olhar para um elenco extremamente acomodado também, né? Com jogadores que não respondem, cara. Não respondem. Alguma coisa está errada quando o De La Cruz tem 3 contusões musculares. Ele é um jogador jovem, um jogador forte, um jogador que não teve contusão muscular na Copa América, mas no Flamengo não consegue andar. A preparação parece dar sinais de que foi muito mal feita. Muito mal feita. Isso porque ninguém do clube acompanha isso. Joga na mão lá e tal, deixa o treinador trabalhar e vai indo, vai fazendo e vai acontecendo. Então, ainda há possibilidade de título, né, esse ano, que é a Copa do Brasil. O brasileiro está muito mais difícil porque não tem mais confronto direto com o Botafogo. Estou só olhando para o Botafogo. Nem contra o Palmeiras. Eu sei, mas estou olhando para o Botafogo, que hoje é o líder do campeonato. Não tem mais confronto direto. Não, tem contra o Fortaleza ainda, né? Fortaleza tem. Então, na busca pelo G4, ainda é possível trocar. No Castelão. Ainda é possível trocar de posição com o Fortaleza. Porque o Flamengo tem um jogo a menos contra o Inter no Beira-Rio. Este Inter que está crescendo. Então, diante deste quadro, aí tem o livro que ensina a gente e a prática. O livro está tudo errado. E a prática é pior ainda. Porque é impressionante como não se percebe que o Flamengo perdeu a mão, perdeu os pés em la terra, como diria outro, né? Isso aconteceu na torcida que vem para o estádio, aconteceu na torcida. A primeira que larga é a torcida, porque é a torcida que vem, que gasta um inferno de grana para vir, cara, pro Maracanã. Vocês viram o público do Maracanã? 27 mil, pior público do ano. Entendeu? Então, é esse tipo de torcedor. Há também o Flamengo que pensar nisso. O Flamengo precisa pensar nas suas origens. O Flamengo não pode pensar só em dinheiro, arrecadar. É preciso trazer de volta para o Maracanã um público que esteja perto do Flamengo na dor e na delícia. A dor é o que estamos vendo. Time mal preparado, muitas contusões
E eu errei. Eu pensei que o Flamengo fosse andar com o Tite. Eu também. Mantendo o treinador e não andou. Eu também. Ó, olha na tela aí, tem os números do Tite no Flamengo. Cadê? Vamos mostrar aí os números do Tite do Flamengo. 6 derrotas. Então tá aí, né, um pouco da análise da imprensa falando sobre a saída do Tite, né, merecidamente, deveria sim ter sido demitido do Flamengo e foi bem demitido. Finalmente a diretoria tomou uma atitude que a torcida concorde, pelo menos, né. O Tite tem aí 68 partidas, né, segundo informações ali, 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. O aproveitamento ali, você fala, nossa, 65% de aproveitamento. Porém, se você pegar boa parte disso aí, é no Carioquinha. Aquele Carioquinha lá onde todo mundo achou que o Flamengo ia amassar os outros times. O Flamengo brincou no Cariocão. O Sub-20 ali jogou. O Flamengo, os titulares na reta final, amassou seus adversários. Porém, caiu muito com o passar do tempo, então, consequentemente, o Tite foi demitido. E então, o Flamengo anunciou também ali a chegada do Felipe Luiz, que chega para ser o novo treinador do Mengão, pelo menos até o fim da temporada, né? Treinador interino, como costumam dizer, porém, creio que se ele fizer um bom papel ali, conseguir, sei lá, levar um título da Copa do Brasil, recuperar bem no Brasileirão, quem sabe o Felipe Luiz pode virar o treinador oficialmente do Flamengo e sair apenas desse cargo de interino. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!